Quero trazer aqui um texto da Palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. O amor de Cristo é que nos impulsiona quando consideramos que um só morreu por todos, e, consequentemente, todos morreram. Ora, Cristo morreu por todos, e assim, aqueles que vivem já não vivem para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5. Quero agradecer, então, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Nos últimos dias, nós temos sentido temos sido muito procurados mesmo com relação a todas as questões que estão trazendo transtorno aí para a nossa comunidade, para a nossa população. Especialmente, eu tenho falado aqui, já falei na última sessão, com relação ao Parque União, as ruas, as dificuldades que se tem para o trânsito ali naquelas ruas. Algumas pessoas têm nos procurado também sobre muitos outros problemas, entre eles a questão dos transportes dos alunos, tanto no que dizia respeito à Cacilândia, para a Faculdade de Cacilândia, como também para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, o campus aqui de Chapadão do Sul. As pessoas que têm nos procurado para nos ouvir, que ligam ou que às vezes entram em contato com a gente para saber o que está acontecendo, a gente consegue explicar, a gente consegue conversar com essas pessoas. Mas nós temos batido bastante nessa tecla aqui, mais assim, ativamente, o vereador Teacher Wagner, que tem falado bastante com relação a essa questão, de que às vezes, eu não sou muito de redes sociais, eu não frequento muito redes sociais, e às vezes as pessoas falam, olha, foram na rede social e falaram isso, e para mim eu tenho muita dificuldade com relação a isso. Eu prefiro que a pessoa me procure, eu prefiro que a pessoa me ligue, porque aí eu consigo explicar realmente algumas questões nesse sentido. Hoje, antes de vir para cá mesmo, alguém me ligou, querendo saber com relação às questões aí, o porquê que não está tendo transporte de aluno para a UFMS, teve até um requerimento aqui nessa casa hoje também. Então, nós estamos nos mexendo com relação a isso. Semana retrasada, as pessoas que nos procuraram com relação ao transporte para Cacilândia, fomos procurar o prefeito, conseguimos resolver, já resolveu a questão. Então, tem um monte de outras situações. E eu peço para as pessoas, nos procurem, venham conversar com a gente, porque a gente sabe que tem muitas situações, muitos problemas realmente. Hoje uma pessoa me procurou com relação a algumas ruas ali no polo empresarial. As chuvas realmente trazem um transtorno muito grande. Aí a gente até pede para o secretário de obras, vai lá, joga uma terra, tampa. Aí vem a chuva, leva tudo embora de novo. Aí tem que se fazer tudo de novo. Não que a gente tem que deixar de fazer, não, tem que ser feito. Mas algumas situações só dá para fazer um trabalho realmente de qualidade depois que as chuvas passarem. Isso a gente não pode aqui negar que isso só vai acontecer realmente, a gente só pode cobrar efetivamente depois que passar esse período de chuva, senão a gente cobra, vai lá, faz, daqui a pouquinho a chuva leva tudo embora de novo. Então a gente sabe, às vezes, os vereadores não fazem nada. Não é que não fazem nada, o que nós vamos fazer? Vamos lá, tapar o buraco lá com a pá, não tem como, a chuva vem e leva tudo de novo. Não é que a gente não quer nem pedir paciência à população, no momento como esse, até ter paciência é difícil. Eu sei que é difícil. Nós também ficamos aí em uma situação, a gente quer resolver a situação lá, encontra dificuldade também para resolver a situação. Mas nós estamos contando agora também, a gente não pode dizer, não queremos que chova mais, tem gente precisando de chuva. Então fica as situações todas assim, mas nós estamos ouvindo a população, aquilo que a gente pode resolver, nós estamos indo resolver. Algumas coisas com relação ao trânsito também, começou a trabalhar essa questão das pinturas, desagrada a muitos, agrada a outros, então a gente tenta encontrar uma solução, mediar uma situação, para que a gente consiga encontrar uma solução para a nossa comunidade. Hoje mesmo fui procurado, até porque é segunda-feira, algumas pessoas, tem que falar lá na tribuna, não, eu prefiro que a gente consiga resolver as nossas questões nas nossas reuniões. Hoje mesmo tivemos uma reunião com o executivo aqui hoje de manhã, com o prefeito, com alguns secretários, muitas questões, muitas dúvidas foram tiradas, muitos problemas foram resolvidos, e eu quero realmente tecer um comentário extremamente, valorizar muito mesmo essa casa,
o presidente dessa casa que tem tido a hombridade de poder enfrentar situações, chamar os vereadores, chamar o prefeito para a gente encontrar soluções. Parabéns, seu Alírio, por isso. Hoje de manhã mesmo, muitos problemas foram resolvidos. Projetos de lei que talvez ficariam tramitando aqui por alguns dias, vão ser decididos hoje. Hoje vai ser definido, coisas que eram para ser definidas talvez com 15, com 20 dias, vão ser definidos hoje. Então, parabéns a essa casa, tem que ter agilidade, tem que caminhar, né? Então, a gente sabe que se a gente não agilizar também os trâmites das coisas aqui, às vezes tudo atrasa, como é hoje mesmo a questão que nós ficamos sabendo, o porquê que o ônibus não está transportando os alunos da UFMS. É justamente porque ficou algumas coisas para trás no orçamento, e aí o orçamento demorou muito para poder ser ajustado, e foi ajustado em fevereiro, demorou a manutenção dos ônibus. E aí são 12 ônibus que estão dando manutenção, fica sem ônibus para poder transportar os alunos lá. Então, a gente pede realmente para que tenha essa agilidade, mas tem hora que a gente tem que entender também. E aí, a nossa parte aqui, nós estamos fazendo. Quero parabenizar os vereadores, parabenizar o presidente dessa casa, que se dispõe. Às vezes a gente fica aí, né, e agora realmente esse diálogo, está muito importante esse diálogo, para poder trazer as coisas para perto. Não adianta, às vezes, a gente vir aqui na tribuna, ficar falando, mas a gente precisa reunir, encontrar qual é a solução, chamar os responsáveis para a gente poder encontrar soluções. E isso, graças a Deus, está acontecendo, e eu creio que a gente vai conseguir adiantar as coisas que precisam ser adiantadas. Nós cobramos hoje com relação à questão do polo empresarial, a ampliação do novo polo empresarial, nessa reunião também já discutimos sobre isso, a questão das ruas do Parque União, né, será feita ali uma nova ampliação da rede de esgoto também, para que o asfalto seja feito em cima de uma nova rede de esgoto, para não precisar cortar o asfalto posteriormente. Então, tudo isso acaba sendo alinhado e as coisas começam a caminhar. A gente precisa minimizar os erros e agilizar os processos daquilo que tem que ser encaminhado dentro do Poder Executivo. E a Câmara é responsável por poder estar dando agilidade a esses processos. Então, a gente fica muito feliz, até por conta disso. Hoje tem, se eu não me engano, aí 14 projetos, 11 projetos de lei que serão apresentados e tramitados aqui hoje. Muitos deles, assim, vão ser agilizados para a gente poder também tramitar esses recursos rapidamente. Agilidade também na questão do trâmite normal que acontece lá, né, dentro do Executivo, que tem que passar pelos processos normais lá para que a coisa possa ser tramitada de forma clara, né? Então, a gente realmente fica feliz com isso. E essa agilidade precisa acontecer, porque o nosso munícipe, a nossa população precisa receber, né, o seu atendimento na hora certa. Agradecer, então, dizer que nós não estamos, muitas vezes, os vereadores não atendem, marca a gente, manda lá, eu não sou muito de rede social, mas aí alguém diz para mim, olha, marcou você lá, falou de uma situação. Nós estamos tentando encontrar soluções. Né, nos ligue, a gente sempre coloca à disposição os nossos telefones. Aqui nessa casa as pessoas nos encontram, no dia a dia, na rua, em casa, onde nos encontrar, venha falar conosco, nos chame para as reuniões. Nessa semana passada tivemos muitas reuniões aí, para a gente poder encontrar solução para várias situações que atendem a nossa municipalidade. É isso que nós queremos mesmo, ouvir as pessoas e também ser ouvido. Porque não adianta, às vezes, dizer que nós não fazemos, mas não nos ouvir porque a gente não está fazendo aquilo que às vezes, a pessoa espera também. Né? Então, que nos ouçam também, para a gente poder também contar o outro lado. Obrigado, boa noite a todos.